que eu me esqueço dessa aí, ó. Talvez seja necessário. E aí, o que eu vou fazer aqui também, ó, para melhorar? Acho que agora vai dar. Isso. Agora sim, hein? Quase que eu me esqueço dessa aí, ó. Agora vamos lá, então, ó. O que a gente tinha descrito até agora? Uma fonte de tensão está mandando a corrente de 2 amperes para fazer todo o circuito funcionar, 3 resistências em série, está tudo funcionando maravilhosamente bem. Essas resistências, cada uma delas tá conduzindo uma quantidade de corrente, que é a mesma até para todo mundo, né? A propósito, eles estão ligados em série. E uma coisa que eu vou observar aqui também é o seguinte, ó, os 3 resistores estão aquecendo, né, galera? Eles estão sofrendo aquecimento. Vocês conseguem dizer ali para mim qual deles está aquecendo mais? Qual deles é o que mais esquenta nesse processo? Bom, levando em conta aqui só a resistência desses caras, eu vou pensar que esse aquecimento ele tem a ver com a energia que é liberada, né? Ou seja, com a potência. Vamos lembrar aqui, ó, potência é a razão entre energia e tempo. Então, vem cá, se eu ficar observando esses 3 caras, se são 3 resistores que apenas se aquecem, ou se são 3 lâmpadas que estão brilhando, se eu observá-los ao longo do mesmo intervalo de tempo, vou ficar 1 minuto contando aqui a energia que eles liberam. Aquele de maior potência, proporcionalmente, é o que consome mais energia. Então vamos ficar esperto. Na hora que você for comprar lâmpada, você vai comprar lâmpadas aí para sua casa, né? Vamos substituir essas lâmpadas. Se você escolher aquelas lâmpadas de maior potência, você vai gastar mais energia. Olha, aqui no supermercado eu tenho a lâmpada aqui de 15 watts e de 12 watts. Lógico, essa de 12 vai te gastar 12 joules de energia por segundo. A de 15 vai gastar 15 joules por segundo. Então, quando eu pergunto sobre energia, sobre aquecimento, sobre brilho, né? Energia luminosa, energia térmica, isso tem a ver com potência. Então, se eu verificar esses caras aqui, aquele de maior potência, vamos falar que potência, aqui pode ser visto assim, ó, RI quadrado, beleza? Posso usar essa expressão. E agora vamos lá, ó. Como está todo mundo ali conduzindo a mesma corrente em série, né? Eles conduzem a mesma corrente. Esse sujeito aqui, olha, de maior resistência, ele vai ser aquele, então, que dissipa maior potência. Tá legal? Então, nessa série, vamos até falar assim, para a corrente é mais trabalhoso, ela gasta mais energia quando passa aqui. Então, aqui eu vou ter mais aquecimento. Tá legal? Isso porque eles estão em série, galera. Se a gente colocar esses mesmos 3 elementos em paralelo, a história toda muda, tá? Isso aqui vai valer para essa série montada. Então eu tenho, ó, tudo funcionando bonitinho. Esse resistor conduz corrente, se aquece. Esse daqui conduz corrente, ele se aquece, dá o dobro de aquecimento, né? O dobro de resistência, né? Ele daria o dobro de potência. Esse cara aqui, então, ele esquenta mais e esse aqui esquenta muito mais em comparação um com o outro. Fechou? Tá legal. Então, até agora, olha, eu só fiz a descrição do circuito dele funcionando ok. O que seria um curto-circuito, galera? Curto-circuito é o que a gente chama de atalho. Olha como é que vai ser um curto-circuito aqui agora. Vou tirar essas expressões aqui, olha. Eu vou fazer um curto-circuito, certo? Eu vou provocar um curto-circuito aqui propositalmente, tá legal? Fazendo assim, olha, eu vou pegar um fio metálico. Então, esse atalho aqui, ele vai ser feito com um fio condutor. Um fio condutor. E aí eu vou usar esse fio condutor. Esse fio condutor pode ser um fio vermelho, pode ser um fio de cobre, pode ser um fio de alumínio. Na verdade, tem que ser um fio. Vamos falar assim, ó, que o curto ele tem que ser feito com uma resistência elétrica bem pequenininha. Então, eu vou pegar um fio metálico aqui, ó. Vou ligar os pontos B e C. Certo? Ou seja, eu vou oferecer um caminho aqui para a corrente. Só que antes de fazer isso, olha, o que eu vou preferir fazer?
Antes de levar a minha mão ali no circuito, eu vou desligar o circuito. Vamos fechar. Aliás, no caso seria abrir a chave, né? Vamos cortar o abastecimento. Tá aí, ó, sai corrente, sai corrente, sai corrente. Então esses caras pararam de funcionar. Ali, ó, vamos colocar aqui chave aberta. Chave aberta. Ninguém está esquentando mais. Ninguém está esquentando mais. E olha só o que eu tenho aqui agora. Essa corrente que eu tinha aqui, ó, seria com a chave fechada. Certo? Agora eu quero saber o que vai acontecer nesse circuito, né? Então, lembrando, eu só estava me precavendo aqui antes, então, o que eu vou fazer é isso, olha, eu vou ligar um fio metálico do ponto B até o ponto C. E esse fio, ele já caracteriza, ele já é um fio condutor, ele já caracteriza um atalho para a corrente. Isso aqui já é um curto-circuito. Curto. Quando eu digo curto, quer dizer que ele é pequenininho mesmo, é um jeito de chegar mais rápido em outro lugar. Então tá aí, ó, liguei um fio metálico de B para C e agora eu vou ligar essa chave. Eu já sei que o meu circuito está em curto. Posso ligar essa chave? Vamos lá, a gente tem que ter fé aqui agora e conhecer um pouquinho aqui do que a gente chama de diferença de potencial. Galera, nessa ocasião, o que vai mudar? Fechou a chave aqui, ó. Plim. Fechou, não fechou? Agora, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos ver. A bateria, ela já reconhece que existe caminho aqui, ó. Dá para fazer, dá para migrar aquela, né, corrente elétrica para o polo de menor potencial. O mais importante aqui, a gente vai levar essa consideração aqui, então, ó. Corrente é como se fosse um líquido passando dentro dos fios. E aí eu vou pensar em alguma coisa mais ou menos assim, ó. Vem cá. Vou fazer um desenho aqui do lado, só para tentar explicar o que eu quero dizer aqui, tá? Vamos pegar essa situação aqui. Esse aqui é você. Beleza? Fiz um desenho assim, ó, na sua boca. Desculpa, eu não sou bom em desenhar, não, mas eu sou bom em desenhar. Então você vai colocar na sua boca aqui, ó, um canudinho. Você vai fazer isso, você vai encher a boca de água. É como se fosse a bateria cheia de carga, sacou? Sua boca está cheia de água e você vai soprar essa água através de um canudinho. Você vai esgotar essa água, ou seja, você vai exercer pressão na boca. Quem exerce pressão está empurrando um fluido, né? Você vai exercer pressão para fazer esse líquido sair da sua boca. Só que eu vou fazer uma bifurcação assim, ó. Imagina que esse tubinho, imagina, você está com a boca cheia de água, fazendo pressão para esgotar a água da boca. Você vai soprar essa água para esguichar a água através do canudinho, tá legal? Então o equivalente à pressão seria a tensão elétrica. E o equivalente ao fluxo de água seria o fluxo de corrente. Mas só que vem cá, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma obstrução dentro de um desses caminhos. Por exemplo, olha ali, você está soprando uma mangueira cheia de água, né? Então você está soprando água para sair pelo sair pelo canudinho, fazendo a zarabatana d'água, ok. E aí a água, ela percebe, na verdade não tem alguém que vai lá no ouvido da água e fala assim, olha a água, aquele caminho ali está obstruído. Não, ela sente isso por pressão. A água sente que de acordo com a pressão, né, que ela sofre, desse lado aqui tem obstrução, e aqui onde a água corre livre, a pressão é fraca. Com líquidos, ainda acontece uma parada muito parecida que acontece com corrente elétrica. Quando o líquido está passando numa tubulação, a pressão ali é fraca. Então é ali que todo o líquido vai ser atraído para passar. Vocês sabem que líquidos, que fluidos, né, em geral fazem isso. Eles saem da região de alta pressão e eles buscam migrar para a região de baixa pressão. Então é mais ou menos isso. O que vai acontecer aqui no seu modelo? Ó, vai vir água aqui para passar, a água vai tentar passar por essa esponja? Vai.
talvez até pingue um pouco de água aqui, mas o caminho livre mesmo, o que vai esgotar a água da sua boca, vai ser o caminho aberto. O líquido faz isso, ele escolhe o caminho onde tem pouca resistência e passa por lá. A corrente elétrica é a mesma coisa. Então vem cá, vamos ver o que vai acontecer aqui no meu circuito quando acontecia, ou seja, quando eu fui lá e submeti, eu fiz de propósito um curto-circuito em cima de uma lâmpada. O que significa fazer o curto? Coloquei um atalho para a corrente, um ponto antes e um ponto depois. Falei aqui, ó, a corrente passa por aqui, porque aqui não tem resistência não. E aí, corrente vai fazer isso? Vai. Porque ela é o equivalente, a corrente é o equivalente a um líquido passando ali dentro. Você pode dizer que o movimento dos elétrons vai para lá, vem para cá, passa por aqui. Esse movimento é guiado por campos elétricos. Os campos elétricos eles já sabem exatamente onde que tem e onde não tem resistência. Então aqui no meu circuito vai ficar assim, ó. Olha lá. Vai sair uma corrente aqui que eu vou chamar de I'. Ela vai ser, obrigatoriamente, ela vai ter que passar por essa resistência de 10. Quando ela chega em B, agora que o líquido decide, vou passar pelo caminho resistivo ou eu vou dar a volta aqui do outro lado? Esse caminho que não tem resistência, não. O que a corrente faz? Corrente é igual ao ser humano. Escolhe o caminho mais fácil. Aí, ó, quanta gente já atravessou a avenida bem do lado da passarela, podia ter passado pela passarela. Não, a gente vai desafiando a morte, não é isso? Atravessa debaixo da passarela, porque aquele caminho é mais curto. Né? A gente gasta menos energia, mesmo que a gente morra, né? Morrer faz parte da vida. Então aqui vai ter corrente e linha passando pelo meu circuito. Ou seja, veja bem, eu mandei um curto-circuito no meu circuito e ele continua funcionando. Com qual diferença? Aí, ó, qual que é a diferença? Meu circuito continua funcionando, galera. Opa, tá aí, não tá? Só que agora eu vou tirar esse cara aqui do lado, ó. E aí eu vou considerar a situação 2. A situação 2 aqui agora é a chave fechada e um curto circuito acontecendo entre os pontos B e C. Então agora eu quero a corrente e linha quando a chave se fecha com um curto entre os pontos B e C. Não é? Ou seja, o que é? De novo, né? Quando eu coloquei curto, é um curto-circuito, é um fiozinho metálico fazendo aquela ligação. Legal? Como é que vai funcionar aqui, ó? Vem cá. Quando eu fiz um curto-circuito, galera, vou marcar aqui, ó. O curto-circuito, ele simplesmente eliminou a participação dessa segunda resistência no circuito. A corrente não passa por lá. Então ela não compõe a resistência do circuito mais. É como se meu circuito tivesse agora em série somente R1 e R3. Com certeza é isso que vai acontecer, né? Qual que é a corrente elétrica? Então, qual que é o valor dessa corrente I'? E agora continua sendo a diferença de potencial entre os pontos A e D, dividido pela resistência que eu tenho entre os pontos A e D. Uma delas foi eliminada. Qual que é a tensão total entre A e D? De A para D, né? Toda vez que a corrente atravessa esse trecho aqui, a queda de tensão já está escrita para a gente. Ó. Entre A e D eu tenho 120 volts de potencial. 120 volts de DDP. E a resistência que eu tenho entre os pontos A e D aqui agora, galera, né? Vindo de lá para cá, a minha resistência vai ser 10 mais 30. 10 mais 30, porque só elas que funcionam. Você pode falar que a resistência 2 está em curto, ela não participa. Foi planejado, isso aqui é um curto que permite que o meu circuito ainda funcione. Ele ainda vai continuar operando, né? Só que com essas duas menininhas aqui, ó, em ohms, né? Eu vou ter que a corrente I', ela passa a ser a 120 volts por 40 e ela passa a 100 amperes. Então, eu fiz um curto-circuito, né, um elemento, a corrente total do circuito, que antes valia 2, ela sofreu um aumento.
pode ser que ó, vai aumentar um pouco a potência desses dois sujeitos que já estavam funcionando, vai aumentar a potência deles. Mas é algo ainda tolerável, é algo tranquilo, né? Talvez eles funcionem ainda. Tá um pouco desfocado aqui agora, né? Não, desfocou um pouquinho, tá normal. Sabe o que que rola? Talvez seja que eu tô caminhando aqui para todo lado e a câmera toda hora fica buscando o zoom, ficar bonitinho, de ficar nítida, né? Melhorou, né? Muito bem, muito bem. Então, fechou. Então, galera, não tem um texto aqui para eu te dar, né, para eu falar assim, olha, o curto-circuito sempre, a matemática é assim. Não, o curto, você vai sempre verificar o que, que o curto-circuito, né, vai fazer lá dentro do circuito. Você vai enxergar situações que são curto-circuito, assim. Muito bem, então, galera, como de costume aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto desse quadro e aí deixo a foto para vocês, caso o vídeo, né, não esteja de boa, que o Meet ainda ele não é a ferramenta, né? Daqui um tempinho na faculdade de vocês vão ver que o Meet vai ser uma ferramenta cabulástica, cabulosa. Vai lá. Eita, eu tenho que tirar fotos de perspectiva, assim fica melhor, ó. Aí, lindão, lindão. Vamos lá seguir? Muito bem. Pessoal, então, para tudo ficar mais ok, então, né, já que a gente tem um conceito aqui do curto, eu vou mostrar para vocês algumas questões do nosso capítulo, né? Vamos dar uma olhada aqui no livro de... Aliás, pessoal, só confirma para mim, eu acho que esse é o segundo livro, não é? Módulo C05. Acho que esse é o livro 2 de vocês. Ok. É isso aí. Isso aí, Maria Eduarda, ligada aí. E nesse módulo C05, galera, eu vou pegar, vou tentar compartilhar com vocês aqui. Tem algumas questões aí que eu vou trazer. Aí, vai apresentar. Aí agora, né? Tela infinita. Tela infinita nada. Estou lá na apresentação. Então, aí, ó, na apostila 2, então, módulo C05, tem uma questão aqui já no início aí desse grupo de problemas de aprendizagem. Eu só não vou saber dizer para vocês que página que vai estar. Então, essa aí é a questão 3, tá vendo aí, do Ceará, que já mandou um circuito misto, e ele fala aí, ó, 3 lâmpadas L1, L2, L3 são alimentadas por uma bateria ideal, conforme mostra a figura. As 3 lâmpadas estão acesas. Quando a chave S é fechada, o resultado esperado está indicado. Na alternativa, ok, dá uma olhadinha aí no circuito. Eu vou transcrever ele aqui para o nosso quadro. Aí a gente discute aqui então, né? O primeiro aqui já tem uma foto dele. É complicado que tem hora. Deixa eu falar que o que segura a tinta no quadro é força eletrostática, né? Aquela lei de Coulomb, não é isso? E mesmo assim dá trabalho. Então tá aí, ó. Módulo C05. Aí a gente tem a atividade aqui de aprendizagem. Número 3. Número 3, do seu volume 2. Então, o meu circuitinho ele começa aqui com uma fonte de tensão contínua. Aí, galera, lembra que a gente discutiu lá, ó? Fonte de tensão contínua e alternada? A tomada nos fornece tensão alternada, né? Quando você liga um abajur na tomada, por exemplo, a corrente elétrica fica mudando de sentido para um lado e para o outro dentro desse fio. Corrente alternada.
Mas quando a gente tem um desenho desse tipo, a fonte de tensão que eu chamo de contínua, isso aqui é muito mais parecido com uma pilha, com a bateria do celular, em que o polo positivo é sempre positivo e o negativo, né, são fixos, eles não invertem a tensão. Por isso eu chamo de tensão contínua. Contínua é o DC, e o AC é a corrente alternada, né? Então é a tensão alternada. AC/DC tem muito a ver sim com a banda lá da década de 60, que vocês conhecem lá. Na década de 60 tinha um sujeito que mexia com corrente alternada e consertava máquina de lavar, por exemplo. E ele era muito amigo de um sujeito que fazia eletrônica e trabalhava só com corrente contínua. Então, o único ponto em comum entre esses caras, né, na hora de, né, fora o rock and roll, é que eles trabalhavam com corrente elétrica, só que uns alternados, outros contínuos. Eles eram, né, digamos, operários. Montaram uma banda aí que de vez em quando aí toca AC/DC e arrepia o pessoal que tá aí, né, ouvindo. O pessoal gosta do rock and roll. Mentira, isso é coisa de velho. Eu vou colocar aqui no meu circuito uma resistência. Aliás, não é uma resistência, é uma lâmpada, né? Olha o desenho que ele colocou aqui, ó. Chamou de L1, L1. Aí eu tenho aqui duas lâmpadas em paralelo entre si, que é o L2 e L3. L2, L3. Eu vou passar isso. Ô, boa, boa. Ô, Júlia, beleza, obrigado aqui. Eu tava sem saber que página que era. Júlia mandou lá no chat, lá então. Então aqui eu tenho as lâmpadas L2, L3. Então a fonte de tensão aqui que é apenas V. Tem um fiozinho aqui, ó, que está com a chave aberta. Não é isso? A chave. Não, por que os caras chamam chave de S? Chave não se escreve com S. Galera, isso aqui tudo vem do inglês, né, mano? Chave do inglês é switch. O switch, por enquanto, está aberto, ó. Chave aberta. Então, vamos fazer uma análise aqui. O que está acontecendo no circuito com a chave aberta? Né? Ou seja, isso aqui seria um curto-circuito. Eu estou ligando dois pontos do meu circuito ali com fio sem resistência, isso é um curto-circuito, mas por enquanto ele não está funcionando. Então, a corrente que sai da minha fonte, obrigatoriamente tem que passar por essa lâmpada 1. Então ela está acesa. E aí essa corrente vai chegar num ponto, chegou num nó, vamos pensar aqui, ó, a corrente já acendeu essa lâmpada. A corrente agora ela tem que decidir por onde que ela vai passar. Ela vai passar por L2 ou vai passar por L3? A resistência que eu tenho aqui nesse caminho é a mesma que tem aqui. Certo? Então, para a corrente tanto faz passar por aqui ou passar por lá. Se as resistências são equivalentes, né, elas são, digamos, né, tem dois caminhos que são tão resistivos, né, um quanto o outro, se a gente comparar, então quer dizer que a corrente ela pode se dividir. Essa corrente aqui, Isão, ela pode se tornar aqui, ó, corrente 2, corrente para a lâmpada 3. Conclusão, com a chave aberta, tá ali, ó, com a chave do leitor aqui aberta, eu tenho as três lâmpadas acesas. Faz sentido? Porque a corrente ela vai ter que passar, vai fluindo por todas as lâmpadas do circuito. Não existe um atalho, um caminho direto aqui não. Então eu vou colocar aqui como, né, como uma observação, é que eu tenho chave aberta. Chave aberta, o que acontece? Todas as lâmpadas acendem. Certo? Então isso vai acontecer com chave aberta. Resolvendo o problema, o que vai acontecer se a chave for conectada? Vamos colocar aqui agora então. Chave fechada. O que vai mudar? Seguinte, galera, no momento que a gente conectar essa chave, fizer o sistema funcionar, vocês vão perceber comigo que vai dar uma coisa assim, ó. Plim, fechou. O que é a chave? O que é esse curto-circuito? É um fio sem resistência.
ainda vai continuar existindo diferença de potencial nos polos dessa bateria, ela vai continuar forçando a corrente. Mas vem cá comigo aqui, olha o que vai mudar. Pensa bem. Ainda há caminhos, você vai procurar coisa desse tipo aqui, ó. Ainda existe caminho do polo positivo para o polo negativo? Ou há caminhos do fase para o neutro? Tem como a gente achar esses caminhos? Vamos lá encontrar, ó. Se você fosse a corrente é como se fosse um líquido passando aqui dentro, né? E lembrando que o líquido sempre procura o lugar mais fácil para passar. Não é isso que a água do rio está fazendo, né? Enquanto o rio vai descendo pela serra até chegar no mar, a água sempre vai tomando o caminho mais fácil, menos resistivo, tentando, né, tomar um atalho para o objetivo dela. Dessa vez a corrente sai do polo mais. Olha ali, a corrente está sim passando por essa lâmpada. E repara que quando a corrente chegar aqui, ó, nesse ponto, vamos chamar, sei lá, esse ponto pode ser chamado de A e esse aqui é o ponto B. Esse também é B e esse aqui também é B. Repare que a corrente agora tem três alternativas para ir de B para C. Isso aqui tudo aqui é o mesmo ponto. Ó. Opção 1, passar por uma resistência e lutar para passar ali. Essa opção aqui, da lâmpada 3, também é uma opção resistiva. E se existe resistência aqui, a corrente vai preferir passar por lá? Não vai. A corrente vai escolher o caminho mais curto, menos. Quando eu digo caminho curto, significa sem resistência, é um caminho livre. Vai fluido, passa por esse cano que não tem obstrução. E aí a minha corrente vai fazer esse circuitinho aqui então. Ó. Vai desistir dessas lâmpadas, vai desistir das lâmpadas, passar só pelo caminho que tem a chave. Tá certo? Ou seja, como esse caminho não tem resistência, ele vai atrair toda a corrente para passar só por ele. A corrente então vai esquecer essas duas lâmpadas. Na prática, a potência dessas lâmpadas aqui seria quase zero. Se ela pudesse acender ali com um milésimo, um centésimo da sua potência, ela poderia até fazer isso sim, mas isso aqui é muito parecido com aquele sistema, né? Aquele esqueminha que eu mostrei para vocês, já vem soprando líquido através de um cano bifurcado. Lá naquele cano, o caminho resistivo vai praticamente pingar fluido, praticamente não passar. De maneira ideal, não passa. Certo? Aqui não passa. Corrente passa ainda por essa chave. Pô, então vai queimar essas duas lâmpadas? O curto está queimando? Não. O curto só está fazendo com que não chegue corrente nelas. Se a gente abre essa chave aqui de novo, as lâmpadas voltam a acender. Então, quando a chave estiver fechada, somente lâmpada 1 acesa. Legal? Nossa, vai pegar fogo em algum lugar? Vai dar um curto assim a ponto de pegar fogo? Depende. Nesse curto aqui até agora não. Dependendo de como que a gente faz o curto-circuito, a gente pode sim pôr fogo na residência, pode pôr fogo aí no bairro. Eu vou mostrar um curto assim para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Com a chave aberta, a L3 brilha menos por causa da distância, a distância não importa. Então, Robert, nos nossos circuitos, distância não importa. A ordem também das resistências não importa. Por exemplo, se eu colocar em série uma resistência de 10, 20, 30, é a mesma coisa de colocar uma de 30, uma de 10, uma de 20. A ordem e também se está mais perto ou longe da bateria não importa, não. Tá legal? O que importa para a gente é só o caminho, assim, o caminho que dá para passar. Vamos pensar que o circuito é como se fosse realmente uma tubulação e a água está passando ali dentro. A água vai escolher sempre um lugar aberto para passar, um lugar, né, mais livre, sem resistência. Muito bem. Ótimo, ótimo. Tamo junto. E aqui, eu vou colocar mais um modelo antes de ver a próxima questão, tá? Eu vou dar um stop sharing. Aí. É isso aí, ó. Deu uma parada, e aí eu vou trazer o pessoal aqui, tudo aqui para o quadro de novo, que eu vou mostrar mais uma situação em que um curto-circuito pode ser executado, tá? A situação de curto. Vamos lá, vamos fazer isso inclusive no circuito residencial, que vai ser mais emocionante. Então, vamos lá, deixa eu apagar esse quadro aqui, ó. Deixa eu só colocar uma justificativa aqui, ó. A corrente passa pela
aliás, pelo caminho, da chave S, sem resistência. Fechou? Aí eu vou tirar uma foto aqui para postar junto. Mas eu acho que a galera aí pegou muito bem aí, né? Hã? Eita. Tá beleza. Eu tô de fotógrafo aqui. Mas vou falar para vocês, galera. Esses últimos dias tá maravilhoso, cara. Tirar foto do céu. Consegui tirar uma foto bonitinha aqui com essa câmera e pegar as luas de Júpiter. Tá rolando todo dia aí, né? Espetáculo no céu. Vamos lá, eu vou colocar mais uma situação de curto-circuito, galera. Vai ser o seguinte, mais uma situação de curto. Vamos fazer um circuito residencial. Aí, quando eu falo do circuito residencial, isso aqui pode ser, por exemplo, as linhas, né, de transmissão de energia para sua casa. Lembra aí do fase e neutro. Isso aqui pode ser o padrão de energia. Esse aqui é o padrão que entre os pontos A e B existe ali uma diferença de potencial, que eu posso até falar assim, olha, esse aqui é o fio fase e esse aqui é o fio neutro. E aí vou dizer para vocês assim, ó, se na casa de vocês chega um fio fase e o fio neutro, isso aqui é o que está vindo lá do padrão de energia, então a diferença de potencial que a gente vai ter aqui, olha, ela vai dar 127 volts. Existe uma diferença de potencial entre o fase e o neutro de 127 volts. Nas casas, né, por exemplo, se na sua casa tiver um padrão de energia, isso aqui é um padrão de energia que a gente chama de monofásico. Chega na sua casa um fio fase, um fio neutro, e aí nas tomadas, né, por exemplo, vem cá aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Chegou lá na sua tomada, uma diferença de potencial de 127 volts. Toda vez que eu acesso essa tomada aqui com plug, né, eu vou plugar aqui o carregador de celular, um abajur, a TV, tudo que eu ligar aqui está submetido a uma diferença de 127 volts. Nas casas que tem um padrão bifásico, pode chegar aí na sua casa, por exemplo, até uma terceira fase. Vamos fazer assim, ó. Se tiver uma terceira fase, eu chamaria essa fase aqui de C. Uma outra fase. Poderia chegar na sua casa uma outra fase. E aí eu poderia ter opções aqui dentro dessa casa, tá legal? Se o seu padrão é bifásico, olha só o que você vai ter. Entre uma fase e o neutro, né? Se você fizer, por exemplo, fase e neutro chegarem na tomada, num quarto, por exemplo, essa tomada é de 127 volts. Mas se você fizer o fio, fase e fase, se chegar em duas fases na tomada, eu posso fazer isso aqui, ó. Faço uma tomada lá no quarto que tenha duas fases chegando nela. Aí a diferença de potencial que a gente consegue aqui chega em 220 volts. Então, para você ter, por exemplo, para você conseguir instalar 220 volts na sua casa, bom, você não consegue mudar nada nas tomadas em casa, não precisa mexer aqui não. Você teria que trocar o seu padrão de energia. Aí o padrão monofásico, provavelmente a maioria de vocês usa o padrão monofásico, vocês vão ter que trocar por um padrão bifásico. Não é só trocar, tipo assim, amanhã eu vou lá comprar mais um, né? Isso aqui você vai pagar aqui bem uns milhares de reais, né? Porque o padrão ele não é de graça, você tem que comprar ele. E você tem que ser autorizado pela concessionária, ou seja, pela CEMIG, você tem que ser autorizado a usar o padrão bifásico na sua casa. Porque às vezes você compra um padrão bifásico, né? Ou seja, eu quero usar duas fases, porque eu sei que usar 220 volts é mais econômico.
certo? Mas aí você põe o padrão bifásico na sua casa, vai olhar o bairro, não dá suporte, não existe um padrão, às vezes, da concessionária na região que consiga levar duas fases para sua casa. E aí é um prejuízo. Então, se vocês quiserem usar 220, né? Eu já falei com vocês que 220 volts é mais econômico, né? Manda correntes mais fracas, porque a tensão é mais forte. Os aparelhos funcionam bem com baixa corrente. Mas a CEMIG precisa ser, né? Ela tem que autorizar isso para vocês. Eu vou considerar essa situação aqui, galera. Eu vou considerar essa situação. Eu vou fingir que isso aqui é o que acontece na sua casa. Você tem um padrão monofásico, em que chega só uma fase e um neutro. E aí eu vou puxar esses fios aqui lá para casa, ó. Beleza? Lá vai. Nesse primeiro ramo aqui do meu circuito, eu vou colocar aqui uma TV para funcionar. Aliás, desculpa, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar uma TV aqui para funcionar, ó. TV. Beleza, a TV está submetida à diferença de potencial, ela está submetida a 127 volts. Sim, quando eu coloquei esses dois pontos aqui, na verdade é como se eu tivesse feito isso aqui, ó, galera. Existe uma tomada, e aí eu peguei. É a mesmíssima coisa de fazer. Eu peguei aqui o fio da TV, que tem um plug, tá vendo? Quando eu ligo o cabo da TV na tomada, repara, lembra que o cabo aqui ele vai ter dois pininhos, não é isso mesmo? É tipo olhar aqui, ó, para esse carregador aqui, ó. Olha aí, carregador de celular. Então, cada um desses pinos está submetido a uma tensão diferente. Um deles pega o fase e o outro neutro. Tanto faz qual deles vai pegar qual. Mas aí eu estou submetendo aqui a minha TV a uma DDP de 127 volts. Certo? Vamos lá, vou fazer mais bonitinho, fazer igualzinho estava aqui, ó. Liguei a TV na tomada, funcionou. Bora ali colocar, então, um dispositivo de segurança. Como é que chama o dispositivo de segurança lá? O pessoal até brincou na aula passada, até mandou ali a foto do disjuntor amarrado com arame, para ele não, para a chave não cair, né? Disjuntor é a chave que cai quando você toma um banho, né? Com curto-circuito ao mesmo tempo. Então, isso que é o disjuntor. Certo? Então ele registra ali, né? Ele tolera, por exemplo, sei lá, vamos colocar um disjuntor de 50 amperes. Ele consegue alimentar, né, consumidores de energia, né, desde que a soma total de corrente ali chega no máximo a 50 amperes. Vamos colocar um disjuntor 50, ele tolera até 50. Então vamos lá, coloquei uma TV, circuito está funcionando ok. Coloquei aqui para funcionar aqui no meu circuito uma lâmpada, né? Ou seja, na mesma sala eu tenho TV e lâmpada acesa. Ok, estão funcionando em paralelo. Vamos colocar mais alguém aqui nesse circuito? Vamos colocar, por exemplo, aqui um carregador de celular? Ou então um notebook, olha ali, ó. Olha ali, fiz até um desenho bonitinho, ó. Coloquei o carregador do computador aqui para funcionar. Então, até agora eu tenho em paralelo TV, lâmpada e o meu computador carregando. Tá ok. A corrente atingiu 50 amperes? Não, muito provavelmente, né, se eu somar as correntes que eu tenho aqui, talvez não dê nem 10 amperes. Então, ok, o disjuntor está funcionando, tranquilo. Né? Se ele tolera até 50, passando menos de 10 amperes para funcionar esses caras aqui, ok, pode usar isso aí o dia inteiro. Aí vai vir o curto-circuito. Anota que vocês vão fazer isso aqui é o dever de casa de vocês. Não, mentira, não é o dever de casa não, cara. Eu tô lembrando de um caso que um moleque fez isso na escola que eu trabalhava. Ele fez o seguinte, ó, tá aqui a minha tomada. O que é a tomada? A tomada é só, né, a exposição do fio fase e fio neutro. Olha, eles não tem contato um com o outro, não. Se eu colocar esses fios em contato um com o outro, fase e neutro, a corrente, a energia vai passar por ali. Então é bom que tenha alguém com resistência suficiente ali para tomar essa energia. O problema é ligar o curto-circuito aqui, ó. Olha só, eu vou lá na tomada, pego um arame em forma de U, pensa, uma forquilha, né? Uma forquilha não, um U mesmo. E aí espeta essa parada na tomada. Mano, então,
Só lembrando aí que a gente pode antecipar, né, os fogos de Réveillon com isso. Então, quando eu faço isso aqui, é um curto-circuito, veja bem, olha o que, que vai acontecer. Vamos fingir que a corrente está vindo do fase para o neutro, ou do neutro para o fase, tanto faz. Vamos fingir que vem do fase para o neutro. A corrente ela teria aqui, ó, ela enxerga esse caminho é resistivo, esse é resistivo, esse é resistivo. Qual é o caminho que não tem resistência? É o único caminho por onde a corrente vai passar. Então tá aí, ó. O meu curto-circuito, se eu liguei aqui, ó, o fio A com o fio B, se eu liguei fase neutro sem resistência, a corrente vai preferencialmente passar só por aqui. E outra, V é R vezes I. Vamos fazer aqui só uma, um raciocínio breve. Quando eu liguei o meu curto-circuito agora, ou seja, quando eu liguei lá na tomada um arame, né, um arame para ligar os dois pininhos da tomada, eu fiz isso primeiro, eu fiz isso porque eu sou burro. Eu sei que vai dar merda. Quando eu fiz isso daqui, pensa bem, todas as outras resistências, todos os consumidores de energia que estavam ligados na rede, eles param de funcionar, porque a corrente vai escolher só o atalho para passar, certo? Então, qual vai ser a resistência desse circuito? Isso daqui não participa, não é? A diferença de potencial da fonte, a fonte continua com fase neutro, né? Vindo fase lá da usina, vindo neutro lá da rua, mas aí essa DDP não muda. O que acontece é que a resistência cai para um valor muito pequeno. Eu não tenho resistência mais funcionando. E aqui a resistência do condutor é muito pequena. Significa que a corrente ela vai assumir valores muito grandões, muito gigantões. O meu disjuntor ele vai explodir esse valor, vai passar uma corrente muito maior do que 50. Essa é a ocasião que o disjuntor, por exemplo, ou ele desarma e aí o mundo fica tudo ok. Vocês estão entendendo o resultado da experiência? Se você. Cara, eu vi um moleque fazer isso na escola. Ele pegou uma borracha, a borracha que ele usa lá para apagar o lápis dele, e pegou um clips, fez uma forma de U, e ele fez uma parada assim espetadinha aqui. Eu não ia conseguir mostrar para vocês, não, mas ele fez isso aqui, ó. Borracha de apagar lápis, e aqui o espeto. Ele espetou ali o arame do clips. O menino fez exatamente isso. Para quê? Para plugar na tomada, para acabar a luz da escola e não ter aula nesse dia. Como é que chama isso, cara? Espírito de porco, né? Aí eis a questão. Quando o moleque ligou isso aqui na tomada, lá, ó, ele fez isso aqui, ó. Um curto-circuito nessa tomada. Que muito provavelmente, né, nesse dia foi o que aconteceu, na hora que ele mandou um curto-circuito, o disjuntor reconheceu que a corrente era muito forte e desligou essa parte do circuito. E aí, nessa hora, na hora que ele ligou lá na tomada, tudo que tinha lá no laboratório, tudo, máquina, computador, tudo que estava na energia parou de funcionar. Queimou todo mundo? Não. Dessa vez não. Mas aí eu pergunto para vocês aqui, ó. É, Aí, ó, o Luiz Fernando já fez essa experiência, né? E a prova de que não se morre quando faz isso. Ele está vivo aqui contando, né? As experiências dele aqui, ó. Vivo, mas faltando um dedo, né? Olha a mão dele aí depois. Agora, galera, o que, que vai acontecer nesse circuito se não tiver esse disjuntor? Vamos lá, se o moleque pluga o curto-circuito lá e não tem esse disjuntor, você tem noção do que, que vai acontecer? Me explica aí o que, que rola nesse circuito, não é? Primeiro vem um espírito assim, um espírito de Luiz Fernando, né? Aí, ó. Mano, e tá vivo aí pra contar. Aí vem espírito de Luiz Fernando fazer isso, ó. Plugou um curto-circuito. Esse aqui é um curto diferente dos que a gente viu, né, galera? É um curto que dessa vez aqui, se não tiver o disjuntor, ele pode queimar isso aqui tudo. É uma oportunidade boa, né, cara, para pôr fogo, né, talvez na casa. Se você faz isso aqui e não tem o disjuntor bem posicionado ou bem dimensionado. Sacou? Então eu tô falando assim, ó, brincadeira que, tipo assim, pode custar talvez a sua casa, brincar assim. Beleza? Então, aguarda aqui só um instantinho.
Aí, galera, foi mal. Eu fui só buscar um copo aqui, mano. Aí sim. Vamos dar mais um passo aqui, companheiros. Então, aí, ó, tá o curto-circuito que queima e o curto-circuito que não queima, tá? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Eu vou voltar a apresentar para vocês aqui a window. Tá aí, ó, esse é o problema 3. Problema de aprendizagem. Também problema 6, galera. Dá uma olhada no problema 6. Ele já está na apresentação. Enquanto isso, eu vou arrumar um espaço aqui no quadro para a gente. Muito bem. Módulo C05. Vamos lá então, ó. Aí, ó, conseguimos o espaço. E aí, lá no problema 6, ele diz assim para a gente, olha, na sala da casa de Marcos havia duas que eram ligadas por meio de um interruptor. A economizar energia elétrica, Marcos decidiu instalar um interruptor individual para cada lâmpada. Assinar a alternativa em que está representada uma maneira correta de se ligar os interruptores e as lâmpadas, de modo que cada interruptor acenda e apague uma única lâmpada. Então vamos lá. O que a gente quer? Vamos direto ao assunto, né? A gente quer que acender e apagar cada uma das lâmpadas de maneira individual. Então vamos arrumar um interruptor em série com cada lâmpada. Né? E a primeira ideia aqui, ó, se as lâmpadas precisam ser independentes, galera, para as lâmpadas serem independentes uma da outra, como é que você acha que você tem que ligar essas duas lâmpadas? Em série ou paralelo? Lâmpadas independentes. Então essa aí é a questão, né? 06, a questão de aprendizagem aí, 06 do módulo C05. Então, para as lâmpadas serem independentes, né, elas não dependerem umas das outras, elas têm que ser ligadas em paralelo. Vocês já identificaram aqui na apresentação qual dessas lâmpadas está ligada em paralelo? Qual circuito é paralelo? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. A seguinte, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até cortar aqui agora. Opa! Eu vou dar uma cortada aqui na câmera. Isso. Vocês me desculpem, mas é muito trabalho técnico aqui. Mas ok, estamos de boa. Eu desliguei aqui a câmera aqui para trazer vocês para a minha apresentação. Acredito que dê certo aqui agora, né? Vamos lá então. Vamos dar uma olhada nas opções que a gente tem nessa questão, pessoal. Vamos admitir que esses dois pontinhos, esses dois fios aqui, eles podem ser, né, os que vão na tomada. Um vai pegar fase e o outro vai pegar neutro. Tá ligado? Todos eles começam aqui, ó, com um par de fios. É o que vai entrar nas tomadas para receber uma DDP alternada, tá legal? O primeiro, galera, essa opção A é a melhor opção que a gente tem para pôr fogo na casa, não é ou não é? Porque veja bem, se a gente ligar esse interruptor aqui, esse primeiro interruptor do circuito, repara que eu vou ter um caminho do fase para o neutro, passando exatamente por esse caminho aqui, ó, e plá! Eu estou ligando fase neutro sem resistência. O que é isso? Isso é um curto que vai causar fogo. Ou seja, eu estou ligando fase neutro com resistência zero. A corrente vai ser absurdamente alta, a ponto de queimar esses fios, queimar o meu interruptor junto. Tá legal? Então não vamos escolher essa aí não. Na opção B, eu tenho as duas lâmpadas em paralelo, concorda? Olha ali, existe um caminho do fase neutro passando pela lâmpada, e existe lá embaixo um caminho do fase para o neutro passando pela segunda lâmpada. Elas estão em paralelo, ó. Deixa eu marcar esses caminhos para vocês aqui, ó. Caminho de cima, né? Então essa lâmpada funciona, ela está ligada independentemente na DDP da fonte. Vou escolher uma cor diferente aqui,
para a gente enxergar aqui, ó, existe o caminho por fora, passando pela outra lâmpada, né, indo do fase para o neutro. Lembrando que esses caminhos, né, o verde e o vermelho, eles são independentes um do outro. Se essa lâmpada de baixo, a verde, por exemplo, funcionar sem a lâmpada, né, de vermelho funcionar, ok, elas são independentes e cada uma tem o seu interruptor. Beleza? Por que eu não posso optar por C? Olha ali, galera, em C. Vou escolher outra cor aqui agora, ó. Vai de azul mesmo, ó. Em C, essas lâmpadas estão em série, dependendo uma da outra. E opção D de 2, essas lâmpadas estão em paralelo também, mas só que o interruptor que eu tenho aqui em cima, ele vai ser um interruptor geral. Por exemplo, se a gente interrompe, né? Eu estou lá em D de doido, ó. Nessa opção, esse último interruptor, ele é aquele que vai cortar todo o caminho para a alimentação das duas lâmpadas. Então, eu posso até admitir que isso aqui pode ser parecido com o que o Marcos tinha, né, na casa dele, né? E a opção que a gente quer é D de bola. Lâmpadas independentes, lâmpadas cada uma com o seu interruptor. Fechou? Muito bem, galera. Então, agora sim, eu já vou partir para os problemas propostos. Olha, vou discutir aqui um problema que vocês têm a solução dele, acredito, mas é bom a gente, né, levantar uns pontos aqui interessantes. Vamos lá, ó. O UFV, questão da UFV. Vamos lá, hein? Duas lâmpadas incandescentes comuns, uma de 60 watts, 120 volts, e outra de 100 watts, 120 volts. São ligadas em série. Fizeram errado, ó. Ligou em série e a associação é ligada a uma DDP de 120 volts. Com relação a esse circuito, considere as seguintes afirmativas. Opa, peraí. Antes de ver essas afirmativas, eu vou experimentar o que esse maluco fez aqui em cima. Ó, vem cá. Peguei de vermelho. O cara comprou duas lâmpadas. Olha aí. Uma de 60 watts para ligar em 120 volts e uma de 100 watts que é para ligar em 120 volts. Galera, isso que eu marquei no texto, a gente chama de potência nominal. Lembra do que é a potência nominal? Potência nominal vai ser a potência que o seu aparelho vai desenvolver se você ligar ele na tensão correta, que é essa tensão aí que o fabricante te orientou. Se a lâmpada é feita para 120 volts, então você vai ligá-la em 127, aliás, em 120 volts. Ah, Otávio, eu posso comprar essa lâmpada e ligar em 220? Pode. Ela é sua, né? Mas vai acontecer uma coisa lá, não vai? Você vai ligar, se você ligar essa lâmpada numa tensão diferente, ela vai sair, ela vai funcionar fora, diferente dessa tensão, dessa potência nominal, ou seja, vai ser diferente daquilo que o fabricante está te falando, tá? Deixa eu fazer uma análise dessas duas lâmpadas aqui por enquanto, galera. Seguinte, eu vou dar uma pausa. Eu tô acreditando aqui que eu tô mandando muito bem, cara, mas não sei, talvez não. Ô Robert, gostei da sugestão aqui, cara. Depois do dessa questão aqui, a gente dá uma olhada aqui na questão 1 do Enem, tá legal? Eu tava aqui com o microfone aqui com tudo fechado, mas depois a gente dá uma olhada nela. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Galera, eu vou fazer uma análise, eu vou trazer vocês aqui para o quadro, cara. Só discute comigo aqui no quadro. Eu quero fazer uma análise. Vamos lá. É assim, mano. Eu evito a microfonia e vou lá e cargo o quadro. Ó, não, assim não, mano. Agora sim. Eita, foi mal, cara, foi mal. Mas aí, ó, é muito trabalho técnico, mano, é muito trabalho técnico. Mas estamos juntos aqui. Vamos lá, deixa eu fazer uma análise aqui
dessas lâmpadas aí que o rapaz comprou. O rapaz comprou duas lâmpadas, uma de 60 watts e uma de 100. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, né, potências nominais. Potências nominais. Vamos chamar aqui a lâmpada 1 de 60 watts, 120 volts. Ó, de novo, por que chama potência nominal? Porque é a sugestão do fabricante. Está implícito aqui, mas nas fábricas, pessoal, de produto eletroeletrônico, na fábrica os caras sabem mais ou menos quanto tempo vai durar isso para vocês. Tanto é que quando você vai comprar uma lâmpada, desculpa, eu ia até fazer a bobagem aqui de pegar aqui, mas não vou empolgar tanto não. Mas você compra uma lâmpada, vem escrito lá mais ou menos quantas 1000 horas de lâmpada acesa aquilo dali poderia dar. Porque isso já foi testado. E aí os caras testam isso dentro dessa tensão mais forte, mais fraca, vai fazendo os infinitos testes, eles percebem o seguinte, olha, o ideal para essa lâmpada é ligar ela em 120 volts. E quando você fizer isso, ela vai te entregar a potência de 60 watts. Faça sempre isso, que você vai conseguir o maior aproveitamento, a maior vida útil possível dessa lâmpada. Ok, mas você pode comprar a lâmpada e ligar em tensões diferentes, mais forte ou mais fraco? Pode. Não quer dizer que vai queimar instantaneamente quando você fizer isso. Você colocou a lâmpada na tensão errada, pode ser que ela resista. Mas isso vai alterar muito o tempo de vida útil do seu aparelho. Pode ser que isso seja encurtado para apenas alguns instantes. A sua lâmpada pode funcionar por 3 segundos, brilhando muito e morre. Pode ser que ela funcione brilhando muito forte durante dias e morre. E pode ser que ela funcione com brilho fraco durante muito tempo. Enfim, a gente não consegue calcular isso mais. Só sabe que se ligar em tensões diferentes, ela vai, com certeza, desenvolver potências diferentes. A lâmpada 2, ela teria ali 100 watts de potência se ligada sozinha em 120 volts. Se ela receber essa DDP aqui, ela vai brilhar com 100 watts. Dá para perceber que dessas duas aqui, quem que brilharia mais, se ligada na tensão correta, quem brilharia mais seria essa lâmpada 2, né? Vamos lá. Brilho tem a ver com energia. É proporcional à energia. Brilho, aquecimento, não é isso? E se eu lembrar aqui que potência é energia por intervalo de tempo, vamos ver aqui, olha, a lâmpada que entregar a maior energia, né, ou seja, o maior brilho, a maior energia luminosa. Nesse caso aqui, a lâmpada de 100 watts, certo? Maior brilho estaria aqui, se a lâmpada estivesse corretamente ligada. Outra análise que eu vou fazer aqui dessas duas lâmpadas é a seguinte, galera. Vocês sabem dizer qual delas é a mais resistiva? Quem tem mais resistência? Vamos fazer uma análise aqui. Bom, eu vou pegar esses dados nominais que o fabricante me entregou e vou lembrar de uma relação. Pensa numa equação que relaciona resistência com tensão e potência. O V, o P e o R. Tem uma equação, não tem? Vamos fazer aqui o cálculo, vamos fazer a comparação da resistência dela. Resistência. Está percebendo? Eu estou buscando dentro da minha cabeça uma equação que envolva o V, o P e o R. Olha essa equação aqui, ó. P é V quadrado sobre R. E vamos discutir a nossa física dentro desse âmbito aqui, ó. Dentro dessa situação, galera. As duas lâmpadas foram feitas para serem ligadas em 120 volts, para serem ligadas na mesma tensão, porém de maneira individual, ou ligadas em paralelo, ou ligadas cada uma na tomada. É isso que o fabricante sugeriu, mesma tensão. E aí, para essa lâmpada que desenvolve maior potência, ela é a lâmpada menos resistiva. Ela é uma resistência fraca. Por isso que ela brilha mais, porque ela deixa passar mais corrente por ela. A corrente vem trazendo energia.
Normalmente é isso, os de alta potência, pequena resistência. Então, vou falar assim, ó, esse cara aqui, ele vai ter uma resistência que eu vou chamar aqui de R1, que é grandona, e esse cara aqui tem uma resistência R2, pequenininha. Beleza? Então, quando eu vou olhar as lâmpadas, é isso, olha. Quanto maior, tá? Já pode colocar isso na cabeça que é assim que acontece mesmo na sua vida real, na sua casa. Quanto maior for a potência da lâmpada, menos resistível ela vai ser. Muito provavelmente ela vai ser até mais cara no supermercado, porque os sujeitos vão usar condutores melhores. Né? Um bom condutor aqui tem resistência baixa para o seu equipamento funcionar com potência elevada. Legal? Então essa aqui é a minha primeira análise. Eu comprei as lâmpadas assim, elas vieram assim da loja para mim. Bora lá no problema? O exercício falou o seguinte, ó, o que que o exercício, esse aqui é o exercício, qual? Exercício 2, né, proposto. Ele diz que esse cara pegou aqui essas duas lâmpadas e elas são ligadas em série em uma fonte de 120 volts. Então, vou fazer aqui o meu desenho. Vamos lá? Então, eu vou colocar uma fonte, aliás, vou colocar uma fonte de 120 volts com essas duas lâmpadazinhas em série e eu não posso mais dizer que uma vai se chamar 60 watts e a outra 100. 60 watts e 100 watts é o que elas vão desenvolver separadas umas das outras, cada uma na sua tomada de 120 volts. Agora, quando elas vão entrar em série, elas vão dividir entre si esse valor de 120. Então, seria alguma coisa assim, ó. 120 volts. Aí eu vou ter aquela lâmpada de alta e de baixa resistência. Ó. Então tá aí, ó. Mando ali uma fonte de tensão de 120 volts. Aqui está a resistência 1. Lembrando que eu chamei a resistência, né? Aquela lâmpada de 60 watts. Seria 60 watts, né? Se a gente obedecesse o fabricante. Essa lâmpada 1 ela é bastante resistiva. Enquanto essa lâmpada 2, né? Que o fabricante me disse, olha, liga ela corretamente que ela vai dar 100 watts. Ela tem resistência pequenininha R2. Colocadas em série, galera, agora vai ter o comportamento delas vai ser totalmente diferente. Vem cá. Primeira coisa que a gente observa aqui é o seguinte, ó. Vai ter uma corrente passando aqui agora, que agora, pessoal, elas vão funcionar como assim? Elas vão funcionar diferente do fabricante, né? Diferente do que o fabricante queria que funcionasse. Por quê? Quando elas estão em série, primeiro, elas vão conduzir exatamente a mesma corrente. Elas vão conduzir correntes iguais. Não mudou, né? As suas resistências lá atrás, quando liga aqui, elas continuam com a mesma resistência. Isso aqui depende da geometria dos seus condutores, né? Se o condutor é longo, o diâmetro do condutor, isso aqui determina a resistência. Mas nesse caso, a antiga lâmpada de 60 watts, vamos comparar aqui as potências dessas lâmpadas. Ó, potências. P é igual a RI ao quadrado. Certo? Eu posso dizer assim, ó, que eu posso comparar as potências que elas vão desenvolver, assim, ó. P vai ser RI quadrado, por quê? Eu tenho, enfim, né, eu posso calcular a potência com qualquer uma das expressões, daria certo, mas eu já percebi que em série elas conduzem correntes iguais. Então, fixa comigo aqui na ideia, então. A partir do momento que elas são associadas em série, correntes são iguais, a lâmpada aqui mais resistiva vai apresentar maior potência. Está entendendo o que aconteceu? As lâmpadas são lá, ó, 60 e 100 watts, né? Quando a gente chega e fala assim, opa, essa lâmpada aqui brilha mais. Sim, se você ligar igualzinho o fabricante te falou, ó, liga as duas em paralelo, independentes uma da outra, tá? Que essa lâmpada brilha mais. Quando eu as coloco em série, a lâmpada, a antiga lâmpada de 60, essa mais resistiva, ela vai desenvolver maior potência. Na série, é ela que dá mais trabalho para a corrente elétrica. Então, é ela que vai aquecer mais, vai brilhar mais. Então, a lâmpada 1
brilha mais. Então, isso aqui é uma conclusão aqui, ó, de cara. Né? Quando eu coloco as duas em série, aquela comparação de potência vai ficar invertida. Faz sentido? Então, a lâmpada, né, digamos, ele chama essa lâmpada aqui de 1 mesmo. Eu chamei aqui de lâmpada 1. Ele está chamando de lâmpada de 60, né? Apesar de ela não ser mais 60 watts. Vocês estão percebendo? Em série, essa lâmpada aqui brilharia mais, né, no circuito paralelo. Na série, é ela que brilha mais. A lâmpada que brilharia menos, né, na verdade, aqui, ó, em paralelo, é a que brilha mais em série. Esse brilho aqui é fraquinho. E outra, correntes iguais, né, incontestável, porque elas estão em série. E vamos comparar uma coisa aqui que a gente chama de queda de tensão. Quando o fabricante te vendeu isso aqui, ele falou que a tensão que você deve oferecer para cada uma dessas lâmpadas é 120 volts nos seus terminais. 120 volts de DDP. Aqui, se vocês me permitem aqui, olha, se eu chegar aqui no meu circuito, tá, com um voltímetro, lembra que o voltímetro é um medidor de diferença de potencial. É o cara que lê essa medida daqui, tá legal? E a gente, inclusive, vai ter um encontro só para falar falar um pouquinho mais, né, de voltímetro, de amperímetros, mas vem cá. Se esse meu voltímetro estabelece ali, quer fazer uma leitura aqui agora, ele desliga-se um ponto antes e outro ponto depois aqui da minha resistência. O que esse cara aqui vai ler? A queda de tensão que a corrente sofre ao passar por essa resistência. Você já está vendo que não vai dar 120 volts, né? O fabricante sugeriu 120 para cada um. Aqui o 120 está sendo dividido entre eles. Então, um voltímetro vai fazer uma leitura aqui atrás e outro voltímetro vai fazer uma leitura aqui na frente. Vamos chamar essa leitura aqui de V1 e essa leitura de V2? Duas leituras de voltímetros. Qual deles vai me dar a maior queda de tensão? Vamos colocar aqui, ó. Queda de tensão. VER vezes I. Eu vou usar essa expressão aqui para comparar o que vai aparecer na leitura desses voltímetros. Bom, de novo, né? Nos dois casos, a gente tem ali exatamente a mesma corrente atravessando esses condutores. Dentre esses dois cidadãos, né? Eu vou ter isso aqui, ó. Resistência maior é aquela que provoca a maior queda de tensão. Resumindo, então, os 120 volts da fonte vai ser repartido entre essas duas resistências. Vamos dividir isso aqui pelas resistências. Mas essa lâmpada é aquela que vai exigir a maior queda de tensão. Vai comer a maior parte dos volts da fonte. Eu diria que, tipo assim, tem 120 volts na fonte, talvez ali uns 100 volts vai ser usado aqui, né, na travessia do primeiro resistor, e outros 20 sobram lá para aquela resistência mais fraca. Tá legal? Mas o principal é isso. A queda de tensão na lâmpada 1, ou seja, que seria a lâmpada de 60, é maior do que a queda de tensão na lâmpada, né, que o cara chamou de 100 watts. E aí eu já falei pra caramba aqui no problema, acho que a gente já chegou na conclusão, né? Vamos dar uma olhada aqui na apresentação. Vamos lá. Eu vou evitar de novo a microfonia, galera. Vou evitar a microfonia de um jeito clássico aqui, ó. Aí, sem microfonia e sem susto, né? Vamos lá dar uma olhada lá nas alternativas que a gente tem, galera. Então tá aí, ó. Primeiro, né, eu quero saber o que é. Tem que analisar as afirmativas. Ó. Quando essas lâmpadas forem colocadas em série, a primeira afirmativa, vai lá comigo. A corrente na lâmpada de 60 é igual à corrente na lâmpada de 100. Verdade ou mentira? Verdade. É o principal na associação em série, correntes iguais. Número 2. A lâmpada de 60 watts brilha mais que a lâmpada de 100 watts. Com certeza, foi o que a gente viu no quadro, né? Essa lâmpada de 60 é a mais resistiva e na série ela vai dar mais trabalho para a corrente, né? A gente viu ali na proporção P igual a RI quadrado.
Terceiro, a lâmpada de 100 watts brilha mais que a de 60. Não, beleza, né? Já falou o contrário aqui da segunda afirmativa, errado aqui pra gente. Então, verdadeiro, primeiro e segundo. Primeiro e segundo caso. Legal. Pessoal, vocês me desculpem aqui né, se a gente não... Se não ficou tão fácil assim de sacar. Mas deixa eu ver aqui, olha. Eu acho que daqui o Robert falou aqui para mim. Tá tranquilo, não tá, Breno? Tá de boas, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. O Robert. Otávio. Não no sentido assim, Otávio. não entendi nada. Eu tô vendo não, assim, o não Eu quer acho dizer. que o áudio dele tá desativado. Pois é, esse aí que é o... Ah, não estava apresentando, né? Vocês me desculpem aqui, ó. Eu pensei que estava tudo ligadinho aqui, ok. Ó, galera, isso aqui que isso é o entravamento técnico, né? Por enquanto vocês têm... Claro, nós vamos fazer a análise da questão outra vez, sim. Mas dá uma olhada para esse quadro, né? Onde eu fiz os rabiscos aqui. Vocês têm aí o rabisco aí com o circuito, não tem? Claro, se vocês estiverem com o quadro aí, inclusive vou até tirar uma foto desse quadro, claro. Dá uma olhada aí, qual que é a conclusão que a gente chegou aí no quadro? Que a potência, né, da lâmpada, né? Deixa eu voltar aqui com vocês aqui, ó. A potência desse R1 se torna maior, não é isso? Porque essa resistência dessa lâmpada de 60, né, uma resistência maior, na série, quando ela se torna, né, conectada em série, é ela que passa a desenvolver maior potência. E também vai sofrer maior queda de tensão. Deixa eu mostrar lá para vocês a apresentação. One window. Volta lá comigo ali, ó. Agora temos lá, né? Isso, agora foi. Na apresentação aí, companheiros. Lâmpada de 60 em série com a de 100, ou seja, fazendo diferente do que o fabricante pediu. Primeira afirmativa, falou que corrente na lâmpada de 60 é a mesma corrente na lâmpada de 100. Por que isso aqui é verdade? Ora, porque essas lâmpadas elas foram associadas agora em série. Oh, tá aí, não é? O principal. Segunda afirmativa disse: a lâmpada de 60 brilha mais que a de 100? Certeza. A gente viu aqui, né, a comparação de potências, né? A de maior potência é a mais resistiva. E terceiro diz que a lâmpada de 100 brilha mais que a de 60. Ela falou aqui o contrário da segunda afirmativa. Ficamos ali, então, né, com primeira e segunda ali como verdadeira. Vou tirar uma foto aqui desse quadro, talvez até convenha. A galera tem uma... Eu vejo... Eu vou falar com vocês aqui uma coisa. Enquanto eu estou lá rabiscando o quadro, eu tenho a impressão de que eu estou fazendo um negócio totalmente maluco. Mas por isso é bom registrar, né, mano? Tô falando sensação de que física é complicado. Eu vou finalizar o nosso encontro, galera, com o pedido aqui do Robert, aqui, ó. Então, o Robert falou aqui da questão... qual questão? Primeira questão do Enem. Eu acho que ela está nessa sequência aqui, Robert. Vamos dar uma olhada lá? Eu ia puxar aqui a 5. Primeira questão do Enem, claro, vamos lá. Vamos nessa aí. Seguinte. Em uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito de uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona, aliás, a televisão funciona apenas entre 90 volts e 130 volts. Eu quero saber o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Então tá legal. Enquanto eu vou deixar aqui, então, né, a apresentação, enquanto eu faço aqui eu vou fazer uma representação do meu circuito um pouquinho diferente do que está aqui, tá? Para a gente ir adicionando elementos.
Bora lá comigo. Então, primeiro problema do Enem. Olha aí, esse é o Enem de 2019, né? Enem do ano passado. Já mandou aí um circuito misto, né? O cara colocou a resistência do circuito como se fosse um outro resistor ligado à resistência, na verdade, do fio condutor, né? Como se fosse uma outra resistência. Adequado. Então, isso simplifica a nossa linguagem. Olha aqui, galera. Seguinte. Aliás, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o meu circuito com um resistor aqui de 10 ohms. E vou fingir que lá no finalzinho tem uma TV e o cara me deu a resistência da TV. Não é muito comum, né? Normalmente o pessoal fala qual é a potência do aparelho e aqui no problema do Enem ali mandaram a resistência da TV 50 ohms, né? Eu vou desenhar só a TV aqui e depois a gente vai adicionando lâmpadas. TV 50 ohms. Tá legal. E aí vamos fingir assim, ó, por enquanto as chaves estão abertas, as lâmpadas não estão acesas, eu vou fingir que elas nem estão aqui no circuito, tá legal? Vamos fingir que eu só tenho isso aqui funcionando aqui na minha malha. É uma fonte de 120 volts. 120 volts. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer aqui uma análise do que está acontecendo aqui no meu circuito. Com lâmpada nenhuma acesa, será que está passando corrente no circuito? Sim, está. Vai passar uma corrente aqui, ó. A minha TV está funcionando e está passando aqui uma corrente Isão. Vamos chamar essa corrente vamos chamar ela de Isão. Então, meu primeiro raciocínio aqui, ó. 100 lâmpadas. 100 lâmpadas no circuito. Ou seja, tem lâmpada nenhuma funcionando, tá? Vamos ver se a minha TV está funcionando ok. Acontece que a corrente que passa aqui no circuito vai ser toda a diferença de potencial que eu tenho na fonte, dividido pela resistência que eu tenho aqui no meu circuito. V sobre R. Vamos colocar aqui nome também nos pontos para facilitar a nossa vida. Esse é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C, e esse aqui é o ponto C. Eu espero que vocês já tenham a manha de nomear os pontos, né? Saber quando que quando que os pontos têm o mesmo nome e quando que eles têm nome diferente. Né? Tudo tem a ver com queda de tensão. Então, olha, eu vou escrever assim, ó, a diferença de potencial de A para C, que eu tenho ela escrita aqui, né? Se eu fizer o caminho de A para C, vai ser toda a resistência que eu tenho entre A e C vezes, né? Aliás, aqui, ó. Aqui é o AC dividido por toda a resistência AC. 120 volts dividido por 60 ohms. 60 ohms. Isso aqui vai dar quanto? 2 amperes. 2 amperes. Isso quer dizer, então, que nessa ocasião a queda de tensão de B para C, vamos fazer esse cálculo aqui agora, ó. Sem lâmpadas acesas, a queda de tensão de B para C, ou seja, eu quero saber qual é a queda de tensão, qual é a DDP nos terminais da TV, porque o enunciado falou comigo que ela funciona bem entre 90 volts e 130. Para qualquer valor de tensão aí dentro de 90, 130, ela vai funcionar ok. Então, VBC é a resistência que eu tenho entre os pontos B e C vezes I. Vai dar um VBC de 50 vezes 2. 100 volts. Então, olha aí, ó, o que acontece é que enquanto eu tiver só o fio condutor alimentando, né, a fonte alimentando a TV vai estar funcionando ok, porque o enunciado falou, entre 90 e 130 volts, a TV funciona legal. Agora, vamos lá. Acontece que se a gente for colocando lâmpadas em paralelo,
com essa, né, vamos falar assim, ó, se eu colocar mais lâmpadas em paralelo com a TV, a gente vai fazer passar cada vez mais corrente, não é isso? Vamos colocar aqui mais, a tendência seria acontecer o seguinte, olha, se a gente colocar uma lâmpada aqui, por exemplo, vamos colocar uma lâmpada aqui de 200, certo? O que vai acontecer aqui é o seguinte, olha, que agora eu tenho mais um consumidor de energia, vai passar a corrente aqui por essa lâmpada, a tensão total da minha fonte ela não vai mudar, vai continuar 120 volts. Mas, como vai passar mais corrente aqui em cima, porque pensa bem, né? Eu vou fazer aqui de verde aqui agora, tá? Vamos lá comigo. Como a gente colocou mais uma lâmpada, vai ter mais corrente passando aqui, né? Vou chamar aqui de linha. Está vindo mais corrente da fonte agora, porque essa nova corrente, esse aumento de corrente aqui agora, olha, ela está sendo usada aqui para alimentar a lâmpada. Já tinha uma alimentação aqui dessa minha resistência, da minha TV acesa, e que agora essa corrente vai ter que mudar de falar, corrente total, né, que passa aqui por fora. Dando uma melhorada aqui na minha compreensão, o meu condutor, ele está conduzindo uma corrente mais forte, ele vai provocar uma maior queda de tensão, então acaba que sobra menos tensão. Sobravam 100 volts para minha queda de tensão aqui desse lado. Né? Então, o que eu sei é o seguinte, o que pode acontecer é que se eu colocar mais elementos resistivos, né, compartilhando corrente, a tensão que vai sobrar para esse grupo vai ser menor do que 100, menor do que sobrava antes, porque está tendo uma queda, um aumento no consumo de tensão ali em cima. Então, assim, para facilitar a nossa compreensão, a gente pode fazer o seguinte, olha, o que pode acontecer é que o máximo de tensão, aliás, a menor tensão que pode ter entre os pontos B e C é 90 volts, tá? Eu vou colocar aqui, ó, menor tensão entre B e C, ela pode ser, no mínimo, 90 volts. Certo? Ou seja, vamos supor, eu vou acendendo lâmpadas no meu circuito até que a diferença de potencial entre os pontos B e C aqui seja 90 volts. Se a gente chegar nessa situação limite, aí vai acontecer o seguinte, ó, vamos observar só esse lado aqui, só a TV funcionando. Já estou pensando o seguinte, eu já acendi um número X de lâmpadas aqui, até que a diferença de potencial aqui ela vem reduzindo para o menor valor possível. Certo? E aí vamos ver o que acontece com a TV. Com a TV ligada. A diferença de potencial entre os pontos B e C vai ser a resistência entre os pontos B e C vezes a corrente que vai passar por aqui agora. Ou seja, o que eu estou supondo aqui agora? Que esse aqui vai ser o caso mínimo. Ou seja, eu acendi tantas lâmpadas que a tensão ela vai cair para um valor perto de 90 volts. Se eu tiver 90 volts aqui, para uma resistência de uma TV de 50 ohms, né, quando eu fizer essa razão, 90 por 5, eu tenho I igual a 1,8 ampere. Então, veja bem, enquanto estava funcionando só a TV no meu circuito, ela funcionava com a corrente de 2 amperes e até ali a TV funcionava ok. Se eu ligar um número X de lâmpadas aqui, a minha corrente aqui passa a ser 1,8 ampere. Essa é a menor corrente que a TV aceita. Menor corrente. Beleza, então, né, no caso mínimo, se a corrente ficar abaixo desse valor, ou seja, se a gente colocar mais consumidores, né, de forma que venha restringir, diminuir aqui o valor de corrente da minha TV, mas como assim diminuir a corrente? É porque tem alguém em série lá em cima. Né? Lembra que no circuito em paralelo eles são independentes, mas tem um consumidor de energia lá em cima, né, que modifica, que altera essas correntes aqui para frente. Ó. Então, a menor corrente que vai passar por esse cara aqui, 1,8. Eu vou mudar um pouquinho a cara do circuito, que eu quero fazer uma análise agora da TV e o número de lâmpadas. Eu quero saber qual é o número de lâmpadas que eu posso ligar aqui do lado. Ó. Não existe um cálculo que vai direto ao assunto, tá? Mas eu estou pensando o seguinte... Olha só, qual que é o caso limite? Qual que é o caso crítico, tá? Caso limite.
Eu vou esquecer o resto do circuito e vou pensar assim, ó. Lá em cima, no ponto B, eu tenho uma TV ligada nesse ponto B. Aqui está o ponto B e aqui está o ponto C. E a diferença de potencial entre os pontos B e C, aqui pode ter 90 volts. Até aí a TV funciona legal. Agora, a resistência das lâmpadas ligadas aqui, olha, tá certo? Então, o que eu estou imaginando é isso. Quando a tensão sobre a TV cair para 90 volts, significa que a tensão entre essas lâmpadas aqui vai ser 90 volts também. Aí eu estou pensando o seguinte, ó, por aqui eu tenho 50 ohms, 1,8 ampere, né? E esse produto aqui vai dar 90 volts. Desse lado aqui eu também vou ter 90 volts de queda de tensão. Vou fazer desse lado aqui, ó. V é igual a R vezes I. Certo? Eu sei que o V que eu tenho aqui, ó, esse V aqui, ele continua sendo 90 volts. É a mesma queda de tensão. E vamos pensar aqui, ó, a resistência que vai ter aqui do lado, vezes a corrente desse lado aqui, tem que dar a mesma coisa, né? Deixa eu colocar aqui, pessoal, eu estou tentando fazer uma relação de resistência, mas eu tenho que pensar aqui o seguinte, ó, tem um outro ponto que eu não coloquei aqui atrás, que é o sujeito que eu esqueci de colocar ele aqui, ó, e ele faz parte, ó. Lá em cima, você lembra que tinha uma resistência de 10 ohms? Não é isso? Tem uma resistência de 10 ohms. Eu sei que para essa resistência aqui, olha, essa resistência, a diferença de potencial, eu vou ter que tirar aqui em cima, olha. Quando esse caso aqui, ó, quando eu tiver separado 90 volts para esse ponto aqui, entre os pontos A e B, eu vou ter 30 volts de diferença de potencial, né? Então, por que esse cara tem que entrar aqui no circuito agora? Para a gente entender o seguinte, ó, a bateria está fornecendo no total 120, né? Que seria aqui, ó, no total 90 volts de diferença de potencial, mais 30 volts no total vai dar 120. Com isso, eu consigo descobrir qual é o valor total de corrente que passa lá em cima, olha lá, ó. E, para esse caso, eu tenho 30 volts para 10 ohms, 30 volts para 10 ohms, quer dizer que o que está vindo aqui em cima é uma corrente de 3 amperes. Faz as contas aqui comigo, ó. Desculpa, eu precisava dele antes, né? Eu acabei inserindo ele aqui, mas agora vai ficar de boas, olha aí, ó. Eu tenho 3 amperes de corrente descendo por esse fio, que pode virar 1,8 para cá, e do outro lado aqui, 1,2 amperes. Agora sim, né? Agora melhorou. O que eu estou pensando? Eu estou pensando o seguinte, já tem aquele condutor de 10 ohms, que no caso limite ele vai provocar uma queda de tensão de 30 volts no circuito, para que sobre 90 para a TV. A TV está em paralelo com as lâmpadas, de forma que elas sofrem a mesma queda de tensão, e a soma das correntes tem que dar 3 amperes, que é o que passa lá naquela resistência lá em cima. Então vai ficar assim o meu cálculo, ó. Eu tenho 90 volts de tensão para as lâmpadas, esse R é o R equivalente das lâmpadas, e essa corrente aqui, ela bate em, desculpa aqui, 1,2, né? 1,2 amperes. Quer dizer que a resistência equivalente de lâmpadas, que vai dizer quantas lâmpadas tem ligadas aqui, essa resistência vai ser 90 sobre 1,2. É a resistência equivalente. Então, as minhas lâmpadas, quando eu faço isso aqui, ó, 90 por 1,2, isso não dá 70 e alguma coisa, né? 90 por 1,2 tá batendo em 75. Resistência equivalente das lâmpadas, 75 ohms. Entende isso? Né? Então, assim, eu refiz o pedaço final aqui do circuito. Agora, o que eu estou descobrindo, galera? Que, deixa eu só tirar aqui, ó. E, ok. E agora, finalizando aqui nosso problema, né? Então, se a resistência equivalente das lâmpadas tem que dar
né, no mínimo, a menor resistência que pode ter aqui é 75, olha o que eu vou fazer aqui para finalizar nosso problema, né, que o nosso problema aqui agora ele vai ficando simples, que lá vai, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, eu tenho que atingir uma resistência, a menor resistência possível, né, na soma das lâmpadas tem que dar 75, elas estão em paralelo. Se eu colocar aqui só uma lâmpada de 200 ohms de resistência, né, então 200 não serve, 200 em paralelo com a TV, né, ainda, vamos dizer que ainda permite a TV funcionar. Eu tenho uma resistência que ainda segura a quantidade de corrente aqui para passar. A resistência equivalente aqui, olha, pode até atingir aquele valor que a TV ainda está funcionando ok. Uma lâmpada, eu vou ter 200 em paralelo com a TV, com duas lâmpadas de 200, a gente já vai ter aqui, ó, faz o cálculo da resistência equivalente. Essa resistência já caiu agora para 100 ohms, posso acender duas lâmpadas, né, com a TV que funciona tudo bem, mas se eu acender aqui 3 lâmpadas de 200 ohms, faz o cálculo da resistência equivalente. Eu vou ter aqui 200 em paralelo com 200 em paralelo com 200. O total vai dar uma resistência equivalente de 200 sobre 3. 200 dividido por 3 vai dar próximo de 67 ohms. Se a gente acender a terceira lâmpada, a gente já vai colocar ali uma resistência menor do que a mínima necessária. Né, que é o caso mínimo, é o caso onde a resistência equivalente de lâmpadas dá 75. O que eu vou fazer aqui então? Ó, se eu acender a terceira lâmpada, a TV para de funcionar. Eu posso acender no máximo ali então, olha, 2 lâmpadas nesse circuito, que o circuito continua funcionando bem. Ou seja, a TV continua funcionando com 90 volts, ainda funciona ok. Tá certo? Então tá aí, não é um problema que a gente tem, né, a solução direta, a gente tem que fazer a suposição lá, né, saber qual é a queda de tensão nesses caras. Hoje foi um dia... Não, pessoal, eu cortei a apresentação, né, cortei a apresentação para a gente ficar aqui no quadro. Eu vou tirar mais uma foto, já vou finalizando, até porque daqui a pouco vocês já têm uma aula também, galera. E nossos encontros aqui, né, a gente sempre acaba resolvendo esses apêndices, esses pedacinhos, né, que são pé de página. O segundo momento, né, o momento aqui da gente entrar em outro ramo da física, a gente pode deixar para o próximo encontro. Semana que vem a gente faz uma frente aqui sobre física térmica também, né, que a gente precisa dar uma acelerada nesse assunto lá. Beleza? Então, deixa eu tirar uma foto aqui, galera, né, eu vou finalizando por enquanto. Um abraço para vocês, né, um bom descanso ainda hoje. Hoje é dia de estudar um pouco e descansar depois. É isso aí? Um abraço então, galera. Eu vou fechar. Até mais. Abraços.